João Cantiga Esteves e Rui Moreira de Carvalho são convidados desta Hora Económica. Muito boa noite aos dois. Obrigado Olá, por estarem boa noite. aqui. João Cantiga Esteves, deixe-me começar por si, por todos estes números que nos chegaram nos últimos 2 dias relativamente à economia portuguesa e que mostram que tardamos em encontrar a tal luz ao fundo do túnel. Sem dúvida que os números continuam a revelar bastantes dificuldades. Aqui e ali algum indicador um pouco mais positivo, mas enfim, vem confirmar que a tarefa que existe é muito difícil, é muito árdua e a correção que tem que ser feita é de facto bastante complexa. Nem sequer há aqui a previsão de caminharmos para uma estabilização, se olharmos pelo menos para os dados do Banco de Portugal, que foram divulgados ontem. Exatamente, certo. Ou seja, evidentemente que o Banco de Portugal, curiosamente agora, isso agora permita-me só trazer à colação algo que já foi falado várias vezes, que é a forma de controle de gestão, a forma do Estado gerir, porque sistematicamente estamos a alterar números e muitas vezes bastante tempo depois. Ou seja, há aqui mecanismos de controle de gestão da forma como o Estado está organizado, da forma como o Estado gera as suas contas, que deveriam ser revistos tranquilamente, porque ainda hoje o Banco de Portugal acertou um pouco o saldo de 2009. Quer dizer, isto é realmente estranho que estas coisas vão acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, ao fazer essas revisões, também se percebemos que lá está, que o ponto de partida era bastante mais complexo do que aquilo que se pensava na altura e que, de alguma forma, se continua a pensar. E, portanto, quando nós temos estas medidas extraordinárias, que novamente o Banco de Portugal volta a falar, o recurso a elas, quer dizer que é muito difícil termos uma fotografia exata da situação e que depois faça um plano em conformidade, enfim, projetando mais ou menos as variáveis em conformidade com as dificuldades e com o tempo que é necessário. Portanto, ou seja, há aqui realmente questões bastante difíceis. Agora, o que era importante, enfim, e aqui haverá alguns dados que podem dar alguma esperança, é ter a certeza que estamos a inverter o rumo, em particular no equilíbrio orçamental, em particular também no chamado no saldo primário e no próprio déficit orçamental, que estamos a corrigir aquilo que são indicadores, enfim, que ao longo de muito tempo têm sido efetivamente bastante desequilibrados. E a indicação que temos para este ano é que o déficit também vai falhar estimativas, mas nesse sentido, pegando no que estava a dizer, até é melhor que se tenha de facto uma fotografia exata de que o déficit este ano vai ficar eventualmente em valores em torno dos 6%. Exatamente, claro que é muito preocupante. Agora, lá está, se pensarmos que há 3 anos estávamos nos 10%, há 2 estávamos nos 9%, quer dizer, de facto percebe-se que aqui não há dúvida nenhuma uma melhoria. Agora, é muito mais árdua do que aquela que se poderia pensar. Era bom que tudo isto pudesse ter um ritmo bastante mais apressado, digamos assim, mas infelizmente não é assim. As coisas demoram tempo e, como já foi dito, há aqui uma alavanca que tem estado atrasada, que tem estado, digamos, por diversas razões, a andar muito mais lenta que o que se ia esperar, que são as ditas reformas estruturais, porque convém lembrar, e eu continuo, digamos, a partilhar a mesma reflexão, aquilo que está a ser feito e que tem que ser feito e que deve ser feito é, de certa forma, uma alteração do paradigma da nossa economia, daquilo que foram, de facto, anos, do meu ponto de vista, de políticas económicas erradas e que têm que ser corrigidas. Lá está a tal abertura de espaço para a iniciativa privada, para o setor empresarial, para as empresas, porque, novamente, tem que se criar as condições, tem que se criar o contexto para que possa haver uma criação de emprego e algum crescimento económico, mas sustentável e não graças a injeções, digamos, de oxigênio de vez em quando. Portanto, eu julgo que realmente, desse ponto de vista, há aqui muito a fazer e pronto, e este ano tudo leva a crer que o déficit orçamental vai ficar bem acima, depois lá vamos arranjar as medidas extraordinárias, o que quer dizer que lá está, o 2013 vai começar logo à partida. Com uma base errada. Exatamente. E Rui, já aqui falámos várias vezes da questão do desemprego. Olhando para os números que foram divulgados hoje, considerando que este é um indicador atrasado da economia, quando é que podemos esperar que esta subida do desemprego estanque? Boa noite. Algum tempo depois do início do crescimento económico. Portanto, que é o expectável para um indicador atrasado. Que é algo que nós esperamos, que é que de facto a economia comece a crescer e já agora começa a crescer bem, porque ela em 2009 fomos a segunda economia do espaço euro que recuperou da crise de 2008
e vimos que crescemos apenas na despesa pública. E aí é que está o grande custo que hoje estamos, digamos, a assumir, que é o flagelo do endividamento português. Seja ele das famílias, seja ele das empresas, do sistema financeiro e do Estado. E, de facto, o custo do endividamento não só se repercute em termos económicos, ou seja, no serviço da dívida, nos juros, mas também no custo financeiro, porque as empresas e as famílias, quando querem agora alavancar-se financeiramente, ou seja, pedir emprestado, têm dificuldade em consegui-lo. E, portanto, é algo que importa a primeira fase reparar e a segunda fase pôr de pé. É interessante notar que tínhamos os quadros, esperamos daqui a 8 dias poder apresentar outros, ou mesmo melhorar estes, que é o custo de serviço de dívida de Portugal é menor, por exemplo, em termos percentuais, que o serviço de dívida de Espanha. Porquê? Porque nós estamos a financiar-nos abaixo do preço, do custo de que está-se Espanha a financiar, porque nós estamos sob o regime da Troika. Portanto, quando se refere-se muito fora a Troika, esquecemos que a Troika está a emprestar dinheiro a Portugal, porque no fundo isto são 4 intervenientes. A Troika, os 3, não é? Mais Portugal, que é o tomador do empréstimo, e estamos a financiar-nos este ano a valores menores que nos financiámos em 2011. E há a perspectiva até de eventualmente haver aqui uma redução desses juros que são cobrados pela Troika. Seria aqui um impulso importante para dinamizar também a economia portuguesa? Mais uma vez, isto também estamos um pouco com mitos. Os quadros eu também o tinha, que é a taxa implícita. No fundo, nós temos 2 modelos de financiamento. Um é do Fundo Monetário Internacional, o outro do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia. No Fundo Monetário Internacional, é uma taxa que, à partida, é uniforme em termos mundiais, porque o Fundo Monetário Internacional é uma instituição multilateral que tanto empresta ao Burundi Faso, como empresta à Argentina, como a Portugal. E não nos recordarmos de Portugal manifestar-se quando emprestou dinheiro a Moçambique, ou quando emprestou dinheiro a Angola, ou quando emprestou dinheiro ao Brasil. Os portugueses não têm memória de terem se manifestado contra essas taxas de juros. Portanto, é difícil, considerando que é uma questão multilateral e que tem programas de intervenção em várias regiões do mundo, dizer que nós, europeus, temos de ter taxas menores, por exemplo, que tem a Somália. Enfim. Agora, dentro do espaço europeu, de facto, podemos ter alguma questão de solidariedade diferente. E o valor da taxa implícita, neste momento, é 2,7%. 2,7% do valor global. 2,7% é o valor que, mais ou menos, a França está a emitir há 10 anos, sabendo nós que a nossa é há 15 anos. Portanto, ou seja, a taxa não é tão má como isso. Agora, a tendência solidária é que ela venha a descer e o que aconteceu antes foi que o primeiro país intervencionado foi a Grécia. Quando a Irlanda foi intervencionada, a Grécia baixou a sua taxa média implícita. Quando houve aquele processo de renegociação com a Grécia, nós também baixamos, enfim, e aumentamos o período de pagamento. E agora, considera-se que no próximo intervenção do Banco, chamado de apoio às instituições europeias, possa ela ser Espanha, possa ser Itália ou possa ser a restauração da Grécia, não só aumenta o período de pagamento, portanto, de amortização, dita amortização do empréstimo, como também a taxa de juros. Nós esperamos ansiosamente por isso. Agora, sabemos que estamos a falar de valores que têm significado de 100 pontos base, ou seja, de 1%. Pouco mais do que isso é difícil de conseguir. Portanto, a economia portuguesa vai ter de fazer mais do que esperar apenas por essa redução. Ela tem que fazer por ela própria e ela estava a fazer. É só chamar a atenção disso, que neste momento está a ser negociado mais um perdão da dívida grega. E esse perdão da dívida grega, que é o chamado rate-off de 20% a 30%, pode implicar para Portugal qualquer coisa como 1.300 milhões de euros. E para a Espanha 25 mil milhões, ou seja... Em termos do valor que vai perdoar? Do valor que nós temos afeto ao nosso ativo, que foi o caso de um passivo, mas é um ativo nosso, que nós emprestamos a um país soberano. Ou seja, aquela dívida para nós era dívida que não tinha risco, porque tem todo um conjunto de garantias. E a acontecer o perdão, que deve acontecer, não é isso que estamos a discutir, se o perdão não é justo, não é isso que estamos a discutir, mas o que estamos a dizer é que vai implicar que os cidadãos portugueses, os contribuintes portugueses, vão perder mil milhões de euros. Ou seja, o mesmo pensam os outros quando a nossa posição é colocada de termos perdão de dívida. E no caso da Grécia, de facto, já muita gente considera que não há, de facto, outra solução que não seja mais um perdão de dívida. Portugal
caminha nesse sentido? Ora, esperemos que não, quer dizer, não há dúvida nenhuma que, apesar de tudo, o trajeto tem sido bastante diferente. Portugal, efetivamente, mostrou determinação num determinado caminho, vemos que está a ter sobressaltos, que está a ter dificuldades, mas, digamos, abraçou com muito mais empenho aquilo que foi este projeto, porque, efetivamente, penso que é inequívoco que tem que haver consolidação, tem que haver reequilíbrios, etc., e foi feito. A Grécia, como sabemos, foi todo um percurso bastante mais atribulado. Já houve uma primeira renegociação de dívida, um corte, que é penalizante naturalmente para todos os países, e sobretudo neste momento para os países da Europa que apoiaram a própria Grécia, e, portanto, eu julgo que a situação é diferente, como foi dito muito bem pelo colega. Neste momento, se há algo positivo que tem acontecido, é efetivamente a evolução das taxas de juros. Pode-se dizer que, enfim, que eventualmente poderiam ser mais baixas, podem ser mais baixas, porque foi dito e muito bem, também não estamos com taxas de todo, pelo contrário, como foi muito bem ilustrado. Muito Exatamente, penalizadoras. muito penalizadoras. Evidentemente que pode sempre, digamos, ser melhor. E esse tem sido um dado muito interessante, a evolução da taxa de juro, quer no mercado primário, quer no mercado secundário, com o que o Estado se consegue financiar. E neste momento, parecendo que não, ajuda bastante, paralelamente aos empréstimos da Troika. Agora, aqui neste aspecto, há uma coisa que é muito importante, que é realmente a eterna questão da credibilidade e de como é que nós somos vistos pelo exterior. Efetivamente, também já dissemos várias vezes que aquela força dos mercados financeiros abrandou, aquela preocupação acalmou, de vez em quando ainda dá ali, digamos, um acordo, mas totalmente diferente do que tínhamos no passado. E realmente isto levanta uma questão que eu achei muito interessante, colocada hoje mesmo pelo Dr. Vítor Bento, que é a percepção contraditória relativamente ao que se passa no país, dentro e fora do país. E isto ele alerta e bem que isto realmente não é bom, que de facto há uma visão do exterior bastante receptiva, até otimista sobre o que está a ser feito, sobre o projeto, sempre vendo os lados positivos do que vai acontecendo, como é, por exemplo, o caso neste momento do déficit externo, e internamente, efetivamente, há uns tempos esta parte, há um ambiente que está muito, muito pesado, muito carregado, e que lá mais à frente pode ser muito determinante em termos de credibilidade, quando vier a ser necessário. Mas nesse aspecto, quem é que está com uma visão mais desajustada? Quando, por exemplo, nesta visita de Angela Merkel, tivemos de facto uma série de elogios em relação a Portugal, mas no dia seguinte temos estes dados do Banco de Portugal, hoje temos estes números do PIB e do desemprego que justificam ainda todos esses elogios. Repara, é evidente, o grande equívoco que há aqui desde o início é que, efetivamente, temos de ser realistas, o que tínhamos e o que temos e o que foi feito não se resolve num curto espaço de tempo. Claro. Como já foi dito, são coisas que demoram o seu tempo. Agora, é claramente positivo, aparentemente, virem empresários alemães, empresas alemães, olharem para o país, ponderar os seus investimentos, etc. Agora, isso é bom. Agora, lá está, é preciso haver receptividade, aquilo que nós chamávamos, digamos, os custos de contexto, o ambiente, digamos assim, receptivo para o investimento, porque toda a gente diz que é preciso investimento. Nós, em Portugal, sabemos que a riqueza criada é bastante limitada, é muito difícil, temos um problema já quase crónico de poupança, se bem que de vez em quando lá aparece um sinal ou outro, e, portanto, é preciso investimento. E não havendo internamente, tem que vir do exterior. Portanto, estas iniciativas, claramente que são positivas. Agora, vamos supor que vem um investimento alemão. Obviamente, não é daqui a 1, nem 2, nem 5, nem 10 meses que vamos ter resultados disto. Exatamente. E por isso, eu há pouco dizia, aquilo que era muito importante é, ainda que de forma mais lenta, ainda que de forma, enfim, até quase provocando alguma ansiedade, termos a certeza que estamos a percorrer um caminho que é o caminho certo. E que basicamente passa por o desalavancar um pouco por todo o lado, o Estado dar um exemplo, e ainda hoje foi dito e referido, e eu partilho dessa opinião, que, por exemplo, o Estado é mais lento do que aquilo que têm sido as empresas e as próprias famílias, que lá têm feito os seus ajustamentos. Obviamente que os programas que estão, aliás, olhando para os números que saíram, e as várias instituições, a União Europeia, a OCDE, o INE, etc, verificamos que não há grandes diferenças. Mais um número aqui, menos um número acolá. Mas o trajeto qual é? E do meu ponto de vista não é mal se manter. É, obviamente, o consumo público vai cair, continuar a cair. O consumo privado vai cair e tem que continuar a cair. O investimento, infelizmente, também, obviamente, o investimento público não vai poder responder muito melhor. Eventualmente é necessário o investimento privado. Depois temos as importações também a cair e as exportações,
lá está, eventualmente a tentar aguentar-se, e é para esse lado que temos ido. Isto é, estamos claramente a tentar mudar o motor da economia, digamos assim, que foi muito à base do consumo público e do consumo privado, para as exportações. E aí, digamos, os vários departamentos são unânimes nesse trajeto, embora os números às vezes diferem um bocadinho. Cai mais um bocadinho, cai menos um bocadinho. Mas Agora, não é curta? Essa aposta nas exportações será suficiente? alternativa. Pois, a questão é mesmo essa, não é? A questão é essa. A questão é que nós ainda temos muito trabalho a fazer, naturalmente, do lado da despesa. Até porque aqui outra questão que tem que ser feita é que, naturalmente, enfim, já fizemos as críticas e, obviamente, vemos com muita apreensão, obviamente, o Orçamento de 2013, tal como está apresentado, em particular, aquela particularidade de 80% da receita. Agora, ninguém discordará que não é possível manter este tipo de fiscalidade. Mas para isso temos que abrir espaço. Temos que ganhar terreno para fazer. Por exemplo, agora, esta ideia do IRC que está a ser discutida e, eventualmente, em princípio, para projetos especiais. A pena é que não seja, eventualmente, para todos os projetos e para todas as empresas. Portanto, também começa a ser falado com alguma tranquilidade a haver ajustamentos da TSU, mas que não impliquem o aumento de outros impostos. Eu sempre achei que esse era um caminho que devia ser explorado, havendo margem de manobra, havendo espaço para negociar. Por outro lado, há realmente aqui um lado positivo, que provavelmente para o exterior é muito importante, que é efetivamente a questão do déficit externo. Aí, claramente, é uma frente onde estamos a ter bons resultados, em particular, naturalmente, na comparação com a exportação e na importação. Claro que a importação cai, porquê? Porque o consumo privado cai, mas é daquelas correções que também têm que ser feitas, ainda que sejam um pouco penalizantes, para o dia-a-dia dos portugueses. Não é? E que está na base. E que essa correção que tem que ser feita é que está na base, de facto, do grande desvio orçamental. Ou seja, nós estamos a ser penalizados, mais uma vez, que é por um mau cálculo no processo de negociação assinado em maio do ano passado. E o segundo, porque estamos a ter um ritmo de ajustamento muitíssimo superior ao que estava previsto. Podemos dar boas notícias no sentido da leitura que é feita, porque a mesma notícia depende do copo meio cheio ao meio vazio. Na tal assinatura de maio do ano passado, nas previsões para os próximos até 2016, previa-se que o déficit comercial, as exportações sobre as importações, em 2012 fossem de 6,7% este ano. E ele estima-se, segundo a projeção do Banco de Portugal de ontem, que seja de menos 0,2%. Ou seja, nós estamos muito perto de conseguir o equilíbrio orçamental. Estamos a falar em períodos anuais, já não é mensais. Porque esses já temos alguns meses com excedentes comerciais que são notáveis. Sim, se não me engano, só no último... Desde 1943, que nós não tínhamos. No próximo ano, estava previsto que tivéssemos um déficit comercial de menos, portanto, déficit 4,1, ou seja, exportações maiores que as importações. As importações superiores às importações em 4,1%. Ora, esta previsão de ontem sugere que para o ano tínhamos um excedente comercial de 4,3%. Isto é notável. É dito que é à custa de diminuirmos o consumo. É verdade. E, de facto, o que é que acontece? Como os produtos exportados não estão, digamos, não têm uma coleta a nível do IVA, do Imposto de Valor Acrescentado, eles vão penalizar, de facto, a receita a nível do IVA. Ou seja, o consumo interno não faz mexer outra economia, mas isto é, de facto, o mudar do modelo de crescimento. Porque, repetindo-nos, em 10 anos não houve dificuldade de financiamento e nós não crescemos. Crescemos a média de 0,7%. Fomos o segundo pior país do espaço euro em termos de crescimento. Outra notícia relevante, que é o saldo orçamental, nomeadamente a nível da despesa primária. O que é despesa primária? É se na minha casa o que eu produzo paga as minhas despesas. E nós, vou dar 5 dados só, em 2009 tivemos um saldo orçamental primário negativo de 7,2%. Já estávamos a fazer ajustamentos. Em 2010, de 6,1%. Em 2011, de 4,8%. Este ano vamos ter de 0,1%. 0,1%. Para o ano, vamos ter um excedente orçamental de 0,6% e em 2014 de 2,3%, que já compara com os nossos pares europeus. Estamos a falar da Alemanha. Ou seja, o esforço que está a ser feito hoje
a ser feito, a ser conseguido, vai implicar que em 2014 Portugal já produza 2,4% mais do que aquilo que consome. Ou seja, já consegue pagar as tais taxas de juro. Ao conseguir pagar a taxa de juros, a dívida diminui. Se a dívida diminui, de facto, vamos conseguir endividar-nos mais. E a consequência disto é que este mês e meio tem sido um desastre, em termos de comunicacional. Como dizia o professor Vítor Bento, bem, lá fora é mais, é melhor que cá, mas, atenção, que a taxa de juros no último mês tendeu a subir sempre, sempre. Nós estávamos muito perto de encontrar Espanha em termos nominais, já estávamos abaixo de 7 e agora já voltamos a subir os 8%. E isto acontece devido ao grito, porque nós estamos a falar demasiado no curto prazo e não estamos a lembrar-nos que só com esse saldo primário positivo é que vamos criar emprego. E ao criar emprego permitimos que as pessoas que em rigor estão a sofrer, que são os desempregados, consigam voltar ao mercado de trabalho. E não é quem faz greve. Porque quem faz greve o que está a pedir é melhores condições, o que eles chamam condições dignas. Mas arriscamos, como dizia, e voltando também às palavras de Vítor Bento, a conquistar a credibilidade lá fora, mas o Executivo pode perder o país internamente. Mas aí depende de pessoas como o Dr. Vítor Bento, como o professor Cantigas Esteves, como o Rubio, como eu, ou seja, nós damos a nossa opinião. E se formos a observar quem está, enfim, mais nervoso com o Orçamento de Estado, são aqueles que estão a ver pela primeira vez, muitos deles, a sua condição económica atacada, que são os reformados, ou que têm reformas, digamos, maiores que 1.500 euros. Porque 90% das pessoas que têm reformas inferiores a 1.500 euros, em princípio, não vai haver um ajustamento no seu ordenado. E se formos ver o nível, o custo dos remédios dessas pessoas reformadas, está muito menor hoje que estava há um ano atrás, em termos unitários, nominais. Portanto, agora, o que acontece é que as pessoas estão, muitos pela primeira vez, não têm Assembleias Gerais, não têm Conselhos Fiscais, não têm administradores não executivos, bem remunerados, e estão, de facto, no grito. E é essas pessoas que a televisão lhes dá, e os jornais lhes dá a palavra. Porquê? Porque fazem parte da elite que, durante os últimos 40 anos, tudo começa, ao fim e ao cabo, do custo da democracia, que não tem preço, não tem preço, mas nós esfrangalhamos uma malha económica e esfrangalhamos os gestores. E criámos uma nova geração de gestores que foi, em rigor, quem criou o modelo que nos colocou onde estamos. João Cantigas Esteves, só para concluirmos esta nossa conversa, estamos nesta altura na 6ª avaliação da Troika. Que pontos seriam importantes focar nesta altura para o caminho de Portugal? Eu julgo que neste momento era de facto interessante haver já algo mais forte do lado do corte da despesa, embora receio que provavelmente não vai haver. Ou seja, que este trabalho que agora tem sido feito de forma intensiva, olhar melhor e em profundidade para o lado da despesa, que se conseguisse já, digamos, apresentar algo, porque receio que esta vai ser provavelmente a avaliação mais complicada, até porque nos aproximamos do fim do ano e, digamos, há indicadores que levantam aqui alguma preocupação. Portanto, aquilo que seria importante é que, mais uma vez, com algum atraso, que este trabalho que está em curso, que todos participem, que todos deviam participar, todos os dirigentes à escala global, do país, naturalmente, autarquias, regiões autónomas, etc., governo, os institutos, todos esses dirigentes que, de facto, fizessem um trabalho muito, muito sério, ajudassem, digamos assim, todos nós, e também, neste caso, a Troika, a encontrar caminhos para perceber onde é que vamos, obviamente, dar o salto e cortar de forma mais determinante, digamos, o lado da despesa, para nos aproximarmos também, como já foi dito, àquilo que é um padrão mais europeu do ponto de vista da despesa pública. Rubens, se me permite, só duas questões aí que eu acho pragmáticas, que é a questão do financiamento da economia. Não é do crédito, porque se uma empresa tem um balanço complicado, o crédito vai apenas adiar o problema. Estamos a falar de investimento, de financiamento dos investimentos, nomeadamente a nível de capital de risco. Acho que é significativo criar-se um montante relevante, estamos a falar de 3 ou 4 ou 5 mil milhões de euros. O sistema financeiro devia de preparar nesse sentido, de uma forma integrada. Banco de fomento? Não sei se é o banco de fomento, porque o fomento não é no curto prazo. O fomento, como o nome sugere, é médio e longo prazo. E por isso é preciso, para ter o banco, é preciso ter capital. E é preciso capital e é preciso ter quadros preparados para pensar prospectiva. Ora, se as pessoas não se entendem a criar a médio e longo prazo, portanto, acho que o Banco de Fomento é ter um nome bonito, é interessante, falta saber se vai ter resultados consequentes. Eu penso que é mais um instrumento político.
Agora, no curto prazo, nós precisamos de facto do capital de risco a funcionar, precisamos de ter intervenção a nível de financiamento da economia, porque muitas economias muitas empresas necessitam de fundo de maneio e muitas startups. Portanto, estamos a falar do micro e do médio financiamento. As empresas com maior relevância que já estão no mercado de capitais conseguem-se lá fora algumas financiar, como já vimos, de facto, parte positiva. A segunda medida, complementando esta aqui, que eu acho muito relevante, que complementa a questão que o professor de bocado colocou, que é a captação de investimento de estrangeiro. Repare que Portugal está com a Bosch a ver se vai para a Roménia, se vai para Portugal. A pessoa chegou daqui segunda-feira bem disposta a pensar que pode ir para Portugal. Fomos cordados com os alemães, que é os nossos maiores investidores em Portugal, digamos, diretos. E agora temos estas manifestações de hoje, enfim, simpáticas. Mas a outra medida é o pipeline, que pode ser feito no sentido que foi surgido já pelo Governo, da tal taxa de IRC de 10%, mas pelo menos um pipeline especial entre o espaço lusófono. Ou seja, Brasil e Angola têm sido grandes investidores em Portugal. Estamos a falar de 4/5 do investimento estrangeiro que tivemos nos últimos 2 anos. Os chineses vieram cá, não foi por causa da EDP, vieram cá por causa da posição que a EDP tem na China. Então, um pipeline especial, replicando o modelo irlandês relativamente aos Estados Unidos, replicar o modelo português, particularmente ao Brasil. Ou seja, evitar que as alpargatas fossem sediar-se, digamos, em Madrid e não em Portugal, que o Banco do Brasil, que tinha sede em Portugal, que está agora a sair para a Áustria, o Itaú, que estava em Portugal a sede e está a sair para a Inglaterra, ou seja, criar condições especiais de investimento fiscais para o investimento estrangeiro, nomeadamente brasileiro, moçambicano, angolano, do espaço lusófono. Isso era bom para Portugal e era bom para a Europa. E este era o melhor processo que nós teríamos de pagar a nossa dívida, era criar riqueza. E ficam esses recados. Certamente voltaremos a esses temas nas próximas semanas. Rui Maria de Carvalho, João Cantigas Teves, obrigado pela presença neste Hora Económica.